Olá, essa noite nós recebemos o Dr. Horácio Lucena, especialista em Direito do Trabalho, que vem aqui no Almanac Jurídico conversar conosco um pouquinho sobre o trabalho no âmbito doméstico. Dr. Horácio Lucena, boa noite. Bom tê-lo aqui. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui nesse seu programa que está sendo muito bem divulgado e muito bem falado em todo o Rio Grande do Sul. E gostaria de estar aqui hoje para prestar alguns esclarecimentos para a população gaúcha a respeito desse tema tão importante que é o trabalho no âmbito doméstico. Doutor, tudo gentileza sua. Tá? Doutor, eu já separei aqui uma colinha de coisas que eu sei que o pessoal está bem interessado em a gente trocar uma ideia, mas eu acho assim, essa legislação do direito do trabalho, das questões trabalhistas até para o doméstico, ela já é bastante antiga. Teve a Constituição de 88, mexeu nisso, né? Mas na prática alguma coisa mudou com relação a essa legislação? Bom, Jorge, antes de mais nada, antes de nós entrarmos a respeito de algumas modificações que ocorreram, e até ocorreram algumas modificações, acho importante a gente fazer um pequeno apanhado dessa questão da regulamentação do trabalho doméstico, né? Até 1943 as legislações eram esparsas e veio a ser fundada pelo presidente Getúlio Vargas a CLT, que ela tratou de compilar todas as normas que regulavam os direitos trabalhistas num apanhado geral de legislação chamada Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse primeiro momento, o trabalho doméstico não veio a ser contemplado pela regulamentação na CLT. O que ocorreu foi que em 1972 veio a ser criada uma lei tratando especificamente do trabalho doméstico, que é a Lei 5589 de 72. Que ela, só em 72? Só em 72 que ela acabou criando o que era, tratando especificamente, regulamentando as questões do trabalho doméstico. E em 1988 veio a Constituição Federal, que ela tratou de, vamos dizer, trazer mais alguns direitos que estavam previstos nessa legislação de 72 para também favoravelmente aos empregados domésticos. Mas essa é a importante distinção a ser feita. Na realidade, o trabalho doméstico ele tem características próprias que são específicas e diferentes do trabalhador comum, urbano ou rural, que não trabalha no âmbito doméstico especificamente. E o que é esse trabalho doméstico? O que nós consideramos um trabalho doméstico? Bom, Jorge, a própria legislação ela define o que é o trabalho doméstico. E na realidade seria o trabalho exercido no âmbito residencial, o trabalho sem finalidade lucrativa por parte do empregador e prestado à pessoa ou à família de quem reside nesse local. Então, nessa gama de características se encontram N tipos de trabalhadores, porque a ideia geral que se tem é que o empregado doméstico é apenas aquela pessoa que limpa a casa, que cozinha, o jardineiro. E na realidade não há uma distinção, não há uma previsão legal pelo tipo de atividade que se exerce. Na realidade, o trabalhador doméstico pode ser até mesmo uma pessoa com formação superior completa, como por exemplo os enfermeiros, pode ser até o caso, por exemplo, de um médico, claro que numa situação extremamente pontual, mas daqui a pouco um médico que trabalha, por exemplo, se ouviu falar muito a questão do Michael Jackson na TV, né? O Michael Jackson teria morrido acompanhado do seu médico particular. E se o Michael Jackson fosse brasileiro e estivesse aqui no Brasil, este médico que trabalhava com ele seria considerado um trabalhador doméstico e não um médico, mas um médico empregado no âmbito doméstico. Mas ele precisa, para caracterizar isto também, fazer parte da rotina da residência, ele tem que então viver o trabalho com a residência. É isso? Justamente, Jorge. A grande questão é o trabalho em caráter contínuo.
que a legislação prevê que deva haver. Não se trata, por exemplo, de empregado doméstico, aquele fisioterapeuta que atende a vovozinha 1 ou 2 vezes por semana, vai lá, faz um tratamento, vai embora, ou o médico que daqui a pouco vai ali 1 ou 2 horas por semana e presta sua consulta. Na realidade, o que a legislação prevê como necessidade para configurar o vínculo de emprego doméstico é a prestação de trabalho em caráter contínuo, ou seja, diária ou quase que diária. Pensei num outro tipo agora, que aliás muitas pessoas devem já ter se deparado, a questão do caseiro. O caseiro que às vezes é da residência, às vezes pode ser do sítio, enfim. O caseiro, em que situação a gente enquadra nesse nosso... O caseiro certamente se enquadra na condição de trabalhador doméstico, porque... Mesmo não sendo residência, sendo um sítio? Mesmo sendo um sítio, se não houver caráter econômico, se não houver finalidade lucrativa. Doutor, eu foquei bastante no nosso programa de hoje nessa questão do empregador. Nós vamos voltar a conversar sobre um foco mais para o empregado. Tá certo, né? Até porque o nosso tempo é muito curto para isso. Com certeza. Doutor, nós estamos chegando para o final do programa e eu gosto de perguntar nessa parte qual mensagem, o que o senhor sugere a essas pessoas que nos ouviram hoje para ajustar os seus contratos com seus domésticos ou para organizar essas contratações? Jorge, eu vou voltar ao ponto que a gente conversou antes. A melhor maneira de se prevenir, nós vemos uma sociedade que ela por si só ela já cria litígios, né? Os litígios são naturais, né? Na sociedade moderna e vão ser cada vez mais, né? Então a melhor maneira é tentar prevenir. A empresa tem um grande departamento jurídico que daqui a pouco submete para os seus advogados como é que a gente pode fazer, como é que não pode fazer em determinadas circunstâncias, e o empregador doméstico ele não tem já essa possibilidade, vamos dizer, tão clara na frente dele, mas tem sempre advogados competentes, disponíveis para poder esclarecer dúvidas. Não deixe para procurar o seu advogado só no momento em que... Às vezes a consulta é bem mais barata. Exatamente, né? Se procurar antes e tentar fazer a coisa de uma maneira que não crie problemas futuros, lá na frente a conta vai ser bem mais barata do que se não fizer como tem que ser feito. Quero deixar dito, doutor, que vale para advogados e vale para contadores também. Né? A gente sabe de muitos contadores especializados também a lidar nessa matéria. Também, os contadores eles sabem muito bem como fazer as contratações e etc., mas do ponto de vista do conselho jurídico, né, do que pode ser feito, aí... do que deve ser feito para evitar problemas, deve ser procurado um advogado. O contador pode cuidar também muito bem dessa parte de como se paga, de o que se deve pagar, a forma como se deve pagar. Isso também é muito importante que se busque. Tá ok, doutor? Obrigado pela sua visita aqui ao Almanac Jurídico. É um prazer e uma honra. Amanhã estaremos de volta no programa com um assunto novo para você. Até logo e boa noite.